pode vir queimar. Erga sua voz e declare isso. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode. Você tem fome de mais de Deus? Então erga sua voz e declare: vamos, igreja. Eu ainda tenho fome. Nós temos fome de ti. Nós temos sede, amado. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu santo tocar sobre nós nessa manhã. Venha sobre nós. Nós declaramos que nós queremos a tua presença. Oh, aleluia. Queridos, eu sinto algo diferente nessa noite. Eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês não fazem ideia do quanto as minhas pernas estão tremendo hoje. O Senhor tem falado no meu coração que hoje vai ser transformador. Olha aqui, eu não estou brincando. Eu não estou fazendo cena aqui. Deus, Ele tem algo grande para derramar sobre nós aqui. E eu quero ser um profeta do Senhor para declarar: se você tem chorado, se você tem clamado, se você tem ficado cansado, desanimado, hoje Jesus diz para você: o teu choro, a tua dor tem prazo de validade. Hoje o Senhor me chamou aqui para dizer na tua vida que o teu choro, o teu problema, a tua dor tem um prazo de validade. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Salmos 56, o verso 8. Eu quero pensar algumas coisas com você que o Senhor colocou no meu coração. Deus, Ele tem algo diferente para fazer aqui. Vai dizer assim: contastes os meus passos no meu peregrinar. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estas estão elas registradas no teu livro? Pode tomar o seu assento, querido. Deus me trouxe aqui para te dizer, querido, que Ele tem olhado a sua dor. Ele tem olhado aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem chorado. E o Senhor, Ele começou a me fazer refletir sobre essa questão do odre. E para que nós pensamos nisso, primeiro nós precisamos entender algo que acontece antes do odre, que é o processo que é passado o lagar. Lagar era o lugar onde a videira produz as uvas. E as uvas são levadas depois que elas são colhidas para esse lugar que é chamado de lagar. Nesse lugar as uvas são colocadas em um lugar que é parecido uma bacia muito grande, em que as uvas são colocadas todas no chão de pedra, e ali uma pessoa ela começava a esmagar essas pedras com os pés. Esmagar as uvas entre as pedras, e nesse processo em que a uva era esmagada, ela produz o suco de uva. E esse suco de uva, depois de produzido, ele é levado para um recipiente que é chamado de odre. E eu já queria que você prestasse atenção em algo. Lagar era o lugar onde o processo de transformação acontece. E talvez muitos de vocês estão passando por um processo de lagar, um processo de esmagamento, um processo difícil em que nós sofremos algumas coisas que parece que nós não vamos suportar. Ou talvez você está passando pelo processo do odre, que é o lugar onde você vai para o escuro, a solidão, o lugar aonde Deus Ele usa para trazer transformação. Quando eu olho para esse texto de Salmo 53, Davi escreve esse salmo,
E Davi, ele escreve em um processo talvez de lagar e de odre. Um processo em que ele passava por 13 anos fugindo do rei Saul. O rei a qual ele serviu por muitos anos, tocando canções, adorando a Deus na presença desse rei, para que o espírito imundo que estava na vida de Saul saísse. Davi não era um desconhecido para o rei Saul. Davi talvez criou uma relação de amigo com Saul. Isso é tão verdade que quando Davi passa pelo primeiro processo, em que Saul está nas suas mãos e ele pode matar o rei Saul, ele sabia que ele era ungido rei, ele sabia que ele seria o próximo rei, mas ele sabia que agir pelas suas próprias forças e pela sua própria mão não é o certo. O certo é esperar o tempo de Deus para nossas vidas. E Davi entendia isso, e quando ele mostra isso ao rei: olha, rei, eu poderia ter te matado. Saul olha e fala assim: ô meu amigo. Sabe, essa perseguição que estava acontecendo na vida de Davi era a perseguição de alguém que ele amava. E quantos de nós às vezes não passamos por processos assim, em que aquelas pessoas que nós mais amamos, aquelas pessoas que às vezes nós olhamos e falamos, essa pessoa deveria me proteger, mas são elas que às vezes vêm alguns confrontos, algumas coisas que mais machucam o nosso interior. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Não é fácil, é um processo doloroso, um processo de esmagamento. Mas hoje o Senhor diz aqui que Ele está recolhendo as suas lágrimas, o seu choro no odre dele. Quando Davi ele fala: contastes os meus passos, Davi não está falando de algo literal em que Deus está contando 1 passo, 2 passos, 3 passos. Não. Davi está falando que Deus, mesmo nos momentos mais difíceis dele, mesmo nos momentos de maiores aflições, Davi era assistido pelo Senhor. O Senhor olhava, o Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, estava ao lado dele. Porque aquilo que Deus fala é que nós teremos aflições. Nós sabemos disso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus diz, venci o mundo. O Senhor, Ele não fala que nós não teremos problemas, dias difíceis, mas o Senhor, Ele diz que estaria conosco até a consumação do século. E quando eu olho para essa expressão, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, nós vamos reparar algo. A palavra odre, que do original hebraico é noda, é uma palavra que aparece de 28 a 30 vezes na Bíblia. E ela, na maioria das vezes, aparece uma vez falando que dentro do odre tinha leite, uma vez que dentro do odre tinha água, mas todas as outras vezes era sempre a mesma palavra usada. Mas aonde nós vemos a distinção é quando esse suco de uva passa pelo processo do odre. É no odre que o suco de uva se transforma em vinho pelo processo de fermentação. E sabe o que eu penso? O significado espiritual que Deus trouxe ao meu coração é que talvez o momento de escuridão que você tem passado, o momento de tristeza, o momento de lamento, Deus está recolhendo cada lágrima sua, apresentada diante do altar e trazendo para o seu odre. É isso que Davi disse. E o que ele quis dizer com isso? É que às vezes a sua lágrima de choro, de tristeza, de solidão, que você apresenta diante do altar, Deus traz para o odre, porque esse suco de uva vai virar vinho. E sabe o que é? Suco de uva é algo natural, mas vinho é transformado. E o que Deus sempre traz na Bíblia falando sobre vinho é que tem a relação sobre a alegria do Senhor e tem a relação sobre a presença do Espírito Santo sobre nós. Deus está dizendo que aquilo que você plantou em lágrimas, aquilo que você plantou diante do altar chorando,
o Senhor Ele vai transformar em alegria, o Senhor vai transformar em algo sobrenatural. E Deus me trouxe para dizer que Deus, Ele não é espectador da sua dor. Ele não apenas Ele olha, mas Ele é o Pai presente que recolhe cada lágrima e traz para o seu odre da sua presença para transformar em alegria, em júbilo. E é isso que Deus está dizendo para você. Não importa o que você tem pedido, não importa o que você tem chorado, entregue aos pés do Senhor, porque Ele é o Deus que tudo pode fazer. Não é à toa que quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver diversas coisas que são faladas sobre Deus estar olhando para nós, Deus estar trazendo consolo, o alento que nós precisamos. Vamos olhar para Salmos 30, número 5, que vai dizer: porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura uma vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O conceito de durar uma noite que Deus ele está falando, o salmista está dizendo, não é algo natural. Mas o salmista ele está tentando trazer uma ideia que esse choro de durar uma noite, ela não é eterna. Ela tem um prazo de validade. Ela tem um fim. O sofrimento que você tem passado, a solidão, a tristeza, o desânimo, ele tem um prazo de validade, querido. Amanhã virá. E quando eu penso nessa diferenciação entre noite e manhã, nós vamos pensar que noite, o que está relacionado à noite, é escuridão. E quando eu olho para a palavra do Senhor, a escuridão, ela é muito trazida no conceito de ignorância. Porque a tristeza, ela se fortalece na ignorância da palavra. A tristeza, ela cada vez mais, ela se fortalece se você não conhece a santa palavra do Senhor e não conhece ao Deus que você serve. E tem gente que está passando por noite que não tem fim. Tem gente que às vezes está passando por noite que não acaba. É sofrimento atrás de sofrimento, é dor atrás de dor, mas você só vai viver esse sofrimento, essa dor, essa escuridão, enquanto você não souber o Deus que você serve. Porque quando nós olhamos para amanhã, manhã está falando sobre luz, e o que luz fala sobre revelação. Luz é trazida como revelação, como abrir os olhos. Tanto que o salmista no Salmo 119, 130 vai dizer que a exposição da tua palavra me concedeu luz e entendimento. Porque quando nós sabemos o Deus que nós servimos, o que a palavra diz, quem nós somos, quem Deus é, nós não vivemos mais na escuridão. Amanhã está por vir. Não espere uma vida sem aflições, mas se recuse a aceitar que a dor seja algo permanente. Nós servimos a um Deus que é o Deus que cuida de cada sonho, de cada projeto. É um Deus que nos consola. Não é à toa que nós vamos ver lá em Isaías 61, do 1 ao 3, que vai dizer várias coisas extremamente fortes. O Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, a consolar a todos que choram, a dar-lhes uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. É esse Deus que eu e você servimos. O Deus que eu e você servimos é aquele que diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o Deus que ora para o rei Ezequias passando por um momento de aflição, e ele ora ao Senhor, busca ao Senhor, e o Senhor diz a ele: ouvi a sua oração, filho, e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo. É esse Deus que nós servimos. Mas sabe o que tem feito muitas pessoas continuar vivendo a escuridão à noite por muito tempo? É porque chorar não basta. Lamentar não basta. Porque existe diferença de choro. Existe diferença de lamentação.
Vamos olhar para esse exemplo mesmo que nós trouxemos, que eu falei, do rei Davi. Primeiro vamos olhar para um grande rei, o rei Saul. Um grande homem, foi escolhido pelo Senhor. O Senhor o encontrou. Não foi uma pessoa escolhida pelo povo. Foi o próprio Deus que escolheu o rei Saul. Mas nós vemos um rei que quando faz aquilo que Deus não queria, vai se afastando da presença do Senhor, e o profeta Samuel vai confrontá-lo. Nós vamos ver um rei que chorou. Um rei que chorou na presença do profeta Samuel. Mas aquilo que o rei falou foi o seguinte para o profeta Samuel: honra-me na presença dos anciões. Sabe que o Saul estava preocupado com a sua reputação. Saul estava preocupado com aquilo que os outros iriam olhar para ele e ver. Ah, Deus abandonou esse rei. Não pode. Não, profetas, fique do meu lado. Não saia do meu lado, porque a minha reputação não pode ser manchada. Tem muita gente chorando, tem muita gente clamando, mas não é porque está preocupado com o momento que está vivendo e pedindo a Deus um socorro, para que Deus possa cumprir algo maior, um propósito, um chamado. Não, mas às vezes está orando e clamando ao Senhor, chorando, porque só quer, me dá. E essa é a diferença. Quando nós olhamos para o rei Davi, um grande homem de Deus, nós vamos ver um rei. Eu estava falando ontem mesmo, até em uma conversa de discipulado, eu estava falando, gente, vamos olhar friamente para a Bíblia, sem o crentez. Quem era o rei Davi? Quem era o rei Davi? Davi era um assassino e um adúltero, no mínimo, porque talvez ele pode ser até um estuprador. Porque quem sabe se Betseba queria ou não se relacionar com ele. Esse era o rei Davi, que nós tanto falamos aqui. Um rei cheio de defeitos, cheio de falhas, mas um rei que quando percebeu o que fez, ele não fica preocupado com a sua honra. Ele não fica preocupado com aquilo que ele estava vivendo, que ele poderia perder, mas ele olha ao Senhor, no Salmo 151, e diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Esse era o rei Davi. Existe diferença no choro, existe diferença na lamentação. Vamos pensar em dois outros homens. Judas, alguém que traiu a Jesus. Mas vamos pensar também no apóstolo Pedro, alguém que não só traiu Jesus, como traiu ele 3 vezes. Os dois choraram, os dois se lamentaram, mas um chorou e lamentou pelo remorso, mas o outro teve a sua vida transformada através do choro. O outro teve a sua vida transformada através do momento em que ele viu o que ele estava vivendo. A ponto de quando ele foi morrer, a ponto de quando ele foi viver o sacrifício por amor a Jesus, foi ser crucificado, ele olhou para aqueles homens e falou: não sou digno de ser crucificado como Cristo. E preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Esse é o apóstolo Pedro. Sabe, nós passamos por muitos momentos difíceis, querido. Muitos momentos de dor e sofrimento. Isso é normal. Todos nós passamos por isso. Mas tem uma mulher que nos ensina a diferença de chorar na presença do Senhor. Ana, a mulher que veio ao altar do Senhor e chorou profundamente. Chorou tanto a ponto de o profeta olhar, o sacerdote olhar, essa mulher chorando aos pés do altar e dizer: essa mulher está embriagada. Mas essa mulher, Ana, eu pergunto a vocês, pensem comigo. Você acha que Ana,
quando fala que ela chorou no altar do Senhor profundamente, aquela foi a primeira vez que essa mulher chorou por um filho? Vocês acreditam que foi a primeira vez que essa mulher chorou ao Senhor? Eu acredito que não. Era uma mulher que a Bíblia vai dizer, quando conta a história dela, que ela sofria amargamente com a sua rival, Penina. Você acha que Penina mostrava aos seus filhos, Ana não ia para o seu quarto chorar? Mas sabe qual que é a questão? Ana muitas das vezes chorou por inveja, por querer tanto e olhar para outra e não ter. E Deus está dizendo para você nessa noite: pare de olhar para a grama do vizinho, querido. Pare de olhar para tantas pessoas que às vezes têm o que você gostaria, enquanto Deus tem algo muito maior para você. Enquanto Ana estava olhando para Penina, ela não teve o seu milagre cumprido. Mas quando Ana mudou o seu pensamento, que o filho não era para mostrar para Penina assim: toma Penina, consegui. Mas o seu filho era fruto de um propósito, que seria o próximo sumo sacerdote daquela nação, que guiaria o povo a viver na presença do Senhor. Tudo mudou. Quando Ana entendeu o propósito naquilo que era o sonho dela, a vida dela foi transformada. Pare de olhar apenas para o seu umbigo, pensar aquilo que você quer, e comece a pensar: o que Deus quer de mim? Deus não quer pouca coisa para a sua vida, querido. Deus tem grandes coisas. Eu creio que a palavra do Senhor diz que Deus ele tem plenitude de alegria para mim e para você. Deus ele tem coisas extraordinárias para nós, mas enquanto nós olharmos para os nossos próprios desejos, as nossas próprias anseios, nós vamos viver aquilo que nós continuamos vivendo num ciclo vicioso. Mas quando nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode transformar a minha e a sua vida, pode nos colocar em lugares que nós nunca imaginamos estar. Se nós dedicarmos a isso, se nós olharmos para isso, tudo pode mudar. E algo que Deus falou muito forte ao meu coração, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, que é 1 Samuel 30. O Senhor tem ministrado muito através desse texto comigo, e eu queria pensar com você. Primeira Samuel, verso 30, a partir do verso 1, que vai dizer assim: quando Davi e os que seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferido e incendiando Ziclag, e haviam levado pessoas, as mulheres e todos os que estavam nela, dos mais jovens aos mais idosos, mas não mataram ninguém. Apenas os levaram consigo e seguiram o seu caminho. Quando Davi e os que seguiam chegaram à cidade, ela estava toda queimada, e suas mulheres e os seus filhos e suas filhas haviam sido levados presos. Então Davi e a tropa que os seguiam choraram bem alto até ficarem sem forças. Querido, esse texto ele é algo que nós muitas das vezes passamos por situações parecidas. Nós vemos um exército que estava saindo de batalha e voltando para a cidade em que eles viviam, que era Ziclag. Mas quando eles chegam nessa cidade, o lugar que deveria ser o lugar de conforto, o lugar onde eles vivem, eles encontram um dos maiores desafios que já passaram. O desafio de ver as suas casas
o lugar de conforto sendo queimado. E a pessoa que eles mais amavam, as suas mulheres, os seus filhos, todos eles tinham sido levados cativos. E sabe o que Deus começou a me fazer refletir, querido? É que dias difíceis assim acontecem. E muitas das vezes nós clamamos ao Senhor. Nós vamos ver aqui Davi falando que ele ergueu a voz, e todos eles choraram até as suas forças não existirem mais, até ao ponto deles não conseguirem chorar, porque não existiam mais lágrimas para chorar. Sabe o que eu penso? Tem aflições que nós passamos que às vezes nós não sabemos como lidar com isso. Nós não sabemos como suportar tamanha dor, tamanho sofrimento. Vamos olhar para o nosso maior exemplo, Jesus. Quando Jesus passa pela sua maior dor e seu maior sofrimento, até para ele foi pesado passar por isso. Tanto que ele olha para os céus e clama ao Senhor: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, o nosso maior exemplo, olha para o seu Pai e diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Tem dias que às vezes só você sabe o quanto você tem chorado. Tem dias que às vezes você olha para a situação que você tem passado e você pensa: meu Deus, o que eu vou fazer? Mas quando nós olhamos para o nosso maior exemplo, nós vamos ver. O apóstolo aos Hebreus diz assim em Hebreus 5:7, que vai dizer: Ele, nos dias da sua carne, tinha oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Também o apóstolo diz assim em Filipenses 2:8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu olho para esse exemplo de Jesus e eu vejo que para ele foi difícil passar pelo seu maior momento de angústia. Mas Jesus, ele aprendeu que mesmo difícil, mesmo sangrando lágrimas de sangue, obedecer é melhor do que cumprir as nossas próprias vontades. Deus me trouxe aqui para te dizer: pode estar sendo difícil, querido, pode estar sendo complicado passar por essa situação, por essa luta, mas hoje Deus pede para você: permaneça, não desista, não pare, seja obediente naquilo que Deus te pediu, seja obediente naquilo que Deus mandou você viver, querido. Porque Jesus, quando nós olhamos, mesmo querendo passar por aquilo, não viver mais aquilo, Jesus, ele é obediente até ser aperfeiçoado. Sabe, talvez a situação que você tem passado, Deus, ele não vai mudar ela. Você vai continuar a passar por ela até o final. Mas sabe o que Deus, ele sempre diz? É que ele iria nos aperfeiçoar. Não espere às vezes que Deus transforme a situação que está do lado de fora, mas o que você pode esperar é que Ele está pronto para transformar você por dentro.
Talvez Ele não mude a situação que você está vivendo, mas Ele te transforma para que você seja aperfeiçoado, para não desistir, não parar e continuar permanecendo na posição que Ele te escolheu, permanecendo naquilo que Ele te chamou para ser. Talvez você olhe para seu ministério e você diz: eu não tenho mais forças, eu não quero mais, eu estou cansado. Mas hoje Jesus diz para você: não desanima, permanece firme no propósito e no chamado em que Ele te chamou. Não desista, querido. Ele está pronto para caminhar contigo, estar ao teu lado, te dando força, te sustentando, querido. E quando eu olho para isso, eu vejo que Davi buscou a fonte da força de alegria que existe nesse mundo, a maior de todas. Nós vamos olhar para esse texto de 1 Samuel, que vai dizer assim: Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo. Vocês acham que era fácil o momento em que Davi estava vivendo? Os valentes de Davi, os homens que sempre olharam para Davi e falaram: rei, dou a minha vida por ti, eram as pessoas que estavam querendo apedrejar a Davi. Então, Davi se fortaleceu no Senhor. Muitas das vezes, querido, nós nos abatemos por coisas que acontecem. Mas quando Davi ele passa por essa situação, o que Davi faz? Ele faz um ato. Primeiro ele pede o éfode, que é o colete sacerdotal. E Davi ele vai adorar a Deus no secreto. Davi, ele, quando passa por essa situação, ele não apaga o fogo de Ziclag que estava acontecendo. A situação ainda era a mesma. O fogo permanecia em Ziclag. As pessoas que estavam ali com eles ainda queriam apedrejá-lo. Os seus filhos, as suas filhas, as suas esposas ainda estavam com o outro povo. Davi ele não mudou a situação. Davi ele permaneceu no mesmo momento. Mas o que Davi faz é mudar o seu interior. Davi ele busca ser revestido da presença do Senhor para ir perseguir aquele povo. Sabe, nós vemos muitos textos que falam sobre a situação que nós vivemos. Filipenses 4:11 vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou em Salmos 16 que vai dizer: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Mesmo nos momentos de dificuldade, pare de olhar para aquilo que você está vivendo e olhe para o autor e consumador da tua fé, que pode mudar a situação que você vive. Muitas das vezes, querido, nós vivemos abatidos, tristes, olhando somente para a situação que nós passamos, e continuamos a viver isso porque nós estamos tentando beber em poços secos, em vez de ir buscar na fonte da presença de Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, Apocalipse 7:17 vai dizer: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos deles toda a lágrima. Tudo posso naquele que me fortalece não é sobre ter tudo que eu quero. Tudo posso naquele que me fortalece não é sobre eu ter o que eu quiser, mas é sobre não perder a alegria em nada do que eu passo.
é sobre não perder os olhos fixados em Cristo, naquilo que eu estou passando. E quando eu olho para esse texto, nós vamos ver que Davi, ele pergunta ao Senhor, ele pede direcionamento: Senhor, devo ir perseguir os amalequitas ou não? Eu vou alcançar os amalequitas ou não? Sabe o que Deus colocou no meu coração, querido? Tem batalha que você está querendo lutar, em que você está indo, mas Deus falou para você não ir. E você está vivendo fruto das suas decisões, e não adianta culpar a Deus pelo momento que você está passando. É fruto das suas próprias convicções, porque quando nós vivemos algo que Davi está nos ensinando, ir para o secreto, buscar direcionamento do Senhor, o Senhor mostra o que eles devem fazer. Tanto que o Senhor responde a Davi: persegue-a, porque certamente os alcançará e recuperarás tudo. Davi não pergunta se ia recuperar ou não. Davi pergunta apenas: devo ir? Vou alcançá-los? O Senhor poderia responder apenas para Davi: sim, pode ir, você vai alcançá-los. Mas o Senhor, quando Ele dá um direcionamento, o direcionamento do Senhor é perfeito. Pode ir. Não só você vai alcançá-los, como você vai recuperar tudo. Quando Deus promete, não tem nada no mundo, não tem ação do diabo, não tem ação de ninguém que possa destruir aquilo que Ele prometeu. Apenas você. Porque a promessa, ela não única e exclusivamente porque Deus prometeu, vai acontecer. Quando Deus promete, Deus espera um posicionamento. Se você não tiver esse posicionamento, querido, infelizmente não espere a promessa. Porque aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos ser obedientes e fiéis à promessa que Ele fez. E quando eu olho para isso, eu vou ver um rei que viveu aquilo que ele precisava. E em 1 Samuel 30, 18 e 19, vai ter a conclusão em que eles viveram aquilo que o Senhor prometeu. Assim Davi resgatou tudo o que os amalequitas haviam tomado. Não lhes faltou nada, nem pequeno, nem grande, nem filhos, nem filha, nem o despojo, nem coisa alguma de tudo o que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Deus está dizendo para você nessa noite, querido: Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Não importa o momento em que você tem vivido, não importa a situação que você tem passado, Ele é fiel para cumprir. Nós estamos vivendo esse mês da glória do Senhor, que diz em Isaías 62, 2: as nações verão a sua justiça, e todos os reis verão a sua glória. Mas para isso acontecer, precisa de um posicionamento. Esse texto vai dizer algo que, quando eu li, eu achei profético, algo diferente. E você será chamado por um novo nome, que a boca do Senhor o nomeará. Quando nós vemos na palavra do Senhor a transição de mudança de nome, nós vemos essa pessoa, ela tinha um novo destino, um novo propósito. Quando nós vemos Deus trocar o nome de Abrão para Abraão, nós vemos um homem que tinha um destino, tinha um propósito, mas Deus olhou para ele e disse assim: Abrão, isso é pequeno, eu tenho que ser pai de multidões, eu tenho algo maior para você. Mas, querido, quando eu olho para isso, eu vejo que tudo precisa de um posicionamento. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha se lamuriado, passado por momentos e circunstâncias. Querido, pare de chorar para quem nunca derrubou o gigante. Eu já falei isso na última pregação que eu ministrei.
Pare de chorar para pessoas que não podem te ajudar. Chore aqui no altar do Senhor. O Deus que é o Deus Jeová Jirê, que pode transformar tudo, que pode mudar todas as situações. É esse o Deus que pode mudar o que você está vivendo. Chore aos pés da cruz. Chore no altar do Senhor. Peça ao Senhor para Ele mudar a sua aflição, porque o mais Ele fará. É o Senhor que pode mudar. É o Senhor que pode transformar, querido. E sabe o que eu vejo que é sobrenatural? O lugar que foi aquilo que um dia o inimigo tirou, o inimigo destruiu, aquilo que um dia serviu de palco de destruição, serviu de palco de restituição. Leia comigo 1 Samuel 30, o verso 26. Diz assim: quando Davi chegou em Ziclague, enviou um presente dos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: aqui está um presente para vós, do despojo dos inimigos do Senhor. Isso é muito profético, querido. Sabe, o lugar que era de destruição, o lugar que atearam fogo, o lugar que levaram tudo aquilo que eles tinham, foi palco para viver o transbordo do Senhor. Não só eles viveram aquilo que recuperaram, os despojos, mas Davi foi o homem que em Ziclague conseguiu dividir com os anciões, conseguiu dividir com os amigos, porque quando Deus opera um milagre, quando Deus opera aquilo que Ele prometeu, não apenas é para você, mas é para transbordar para as pessoas que estão ao seu lado. Esse é o Deus que nós servimos. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Sabe, querido, hoje Deus me trouxe aqui de manhã. Quando eu acordei, eu estava orando ao Senhor. E Deus, Ele ministrou muito forte no meu coração que o diabo, ele tem tentado muitas vezes paralisar muitas pessoas. A maior armadilha do diabo é para que você fique paralisado no lugar onde você está. Estou confortável aqui. Está muito bom na forma que está. Mas eu creio que o Senhor está nos chamando para viver um tempo de transbordo. Um tempo de viver realmente a glória do Senhor sobre nós. De nós vermos a justiça de Deus, o nosso nome ser trocado. Mas talvez quando a pastora leu aqui a primeira vez, quando eu li aqui, você olha e fala assim: mas Deus, glória de Deus, o que eu estou passando, como que eu vou viver a glória de Deus sendo que estou passando por isso? Mas assim como Davi viveu em Ziclague, um dos momentos mais difíceis, Ziclague teve que ser palco daquilo que o Senhor fez na vida de Davi. Deus, Ele começou a ministrar no meu coração. Talvez você tenha passado por Ziclague. Talvez você está em Ziclague nesse momento. Um lugar de destruição, um lugar onde você olha e não vê mais solução, não vê mais o que pode acontecer. Você tem duas escolhas, querido. Você tem duas escolhas. A primeira é fazer assim como Israel fez nos tempos da Babilônia, olhar para a situação em que eles estavam vivendo e olhar e pendurar as suas harpas. Pendurar e dizer assim: como podemos adorar ao Senhor se estamos vivendo o exílio na Babilônia? Essa é uma opção. Você ficar dia após dia se lamuriando por aquilo que você está passando. Sabe, querido, Deus me trouxe aqui para te dizer: chega de reclamar. Chega de olhar para a situação e só olhar e falar assim: tá difícil, nossa, minha empresa não vai, nossa, meu trabalho só me persegue. Querido, Deus me trouxe aqui para te dizer: pare de reclamar. Olhe para a cruz,
ore para o lugar onde Deus quer te levar, não olhe para o momento em que você está passando. Talvez você está vivendo isso porque Deus quer transformar a sua vida, assim como o vinho é transformado no odre, o Senhor quer transformar você, mas enquanto você não reclama, enquanto você fica reclamando ali, ai, não consigo, não posso, não quero, não vou, é só isso que você tem falado. Deus, Ele tem algo novo para você, mas enquanto você olhar para o seu umbiguinho, ai, coitadinho de mim, coitadinho do meu momento, tem sido tão difícil, mas Deus, Ele tem chamado você para ir aos pés da cruz. Entregue o seu problema ao Senhor, entregue a sua dificuldade ao Deus que tudo pode fazer. Nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Isso não é um jargão, querido. Isso é o Deus que nós servimos. Ele é fiel. Mas enquanto nós ficarmos chorando e nos lamuriando, não vai vir o próximo nível. Não vai vir o próximo momento. Deus, esse mês, Ele quer demonstrar a sua glória, a sua justiça. Deus, Ele tem ministrado palavras proféticas sobre esse altar, mas depende de você, de parar de chorar de remorso, de lamentação e chorar no altar. E hoje Deus me chama aqui para te dizer, se você tem passado por Ziklag, se você tem passado por momentos difíceis, em que você olha e você não sabe como passar por isso, Deus, Ele hoje quer transformar o seu choro em alegria. Deus hoje quer transformar a sua vida, o seu momento, em transformação para o transbordo dEle na sua vida. E se você tem passado por esse momento, o ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor. E se você sentir no seu coração de sair e chorar aos pés do altar, chore, porque o Senhor é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Não reclame, não chore para pessoas que não podem resolver, mas chore aos pés da cruz, porque Ele é poderoso para transformar a sua situação em algo sobrenatural. No santo nome de Jesus, adore ao Senhor.